Livro de João, no capítulo 15, no versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos chamarei de servos, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Mas tendo meu Pai, já não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedistes ao Pai, Ele vos conceda. Isso é o que eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aleluia. Feche seus olhos, erga suas mãos aos céus. Eu gostaria de convidar você a abrir o seu coração nessa noite. Eu, particularmente, eu não tenho nada para oferecer. Aquilo que eu tenho, eu dou, que é a presença do Senhor. E esse é o bem mais precioso, é a coisa mais importante que você pode receber, a presença do Senhor. Eu gostaria de convidar meu esposo para estar aqui junto comigo, para interceder em favor da minha vida. Levante as suas mãos aos altos. Vamos falar com Deus. Peça a Deus para falar com você. Irmãos, a palavra de Deus é que realiza todas as obras. É a palavra de Deus e nada mais. Não são os dons, não é o próprio profeta, não é nada. É a palavra de Deus. É o próprio Deus por meio da sua palavra. Então que nessa noite você abra o seu coração para receber a palavra de Deus, porque Deus tem algo para mim e para você nessa noite. Ainda que nós não venhamos compreender os propósitos do Senhor, nós temos algo de Deus para aprender nessa noite. E assim como você, eu sou carente de ouvir o que Deus tem para mim. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós clamamos a Tua presença porque nós somos carentes, Senhor, daquilo que vem da parte do Senhor. Ah, Senhor, Tu és fiel, Tu és santo, Tu és poderoso. E eis-me aqui, Senhor, como um servo, como um instrumento nas mãos do Senhor. Ó Pai, que tudo quanto vier ser feito a partir daqui, Senhor, venha ser feito segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, segundo os Teus propósitos. Ó Pai, que nesse lugar, Senhor, como tem sido, não venha prevalecer a nossa vontade, mas venha prevalecer a vontade do Senhor. Ó Pai, eu creio no Teu poder, eu creio na Tua fidelidade, porque Tu és fiel, Tu és santo. Em nome do Senhor Jesus, ache liberdade em nós e cumpra o Teu propósito, Senhor, em nossas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, a palavra do Senhor Jesus, ela vai dizer que o maior de todos os mandamentos do Senhor é o amor. Todas as vezes que eu vou ministrar aqui, eu ressalto isso, irmãos, porque isso é muito importante para mim. Sobre a responsabilidade de estar sobre esse altar, de estar sendo porta-voz de Deus. Eu entendo essa responsabilidade e tenho temor demais por essa responsabilidade. Porque eu sei, irmãos, eu sei que um dia Deus vai cobrar de cada um de nós. Porque o culto, ele não pode ser conduzido como nós queremos.
O culto ele não pode ser conduzido segundo as minhas necessidades, segundo as suas necessidades. Ele precisa ser conduzido segundo a vontade do Senhor. Porque se algum dia eu me colocar aqui nessa posição e desejar realizar a vontade dos irmãos e estiver em falta com Deus de uma obra que era para ser realizada e ela não foi, o Senhor, Ele vai cobrar de mim. E entenda que cada um de nós, diante de Deus, possuímos uma responsabilidade. Ah, mas eu não prego. Sim, você tem uma responsabilidade com Deus. Ah, mas eu não faço nada na obra do Senhor. Você tem sim uma responsabilidade com Deus. Cada um de nós que fomos chamados por Deus, a partir do momento que nós fomos chamados, que o Senhor bateu no nosso coração, era um dia de culto, alguém ministrou a palavra, você olhou para a sua vida, sentiu uma necessidade de mudar, sentiu uma necessidade de se prostrar diante desse Deus a qual foi pregado para a sua vida. A partir dali começou a sua responsabilidade com Deus. E até mesmo você que ainda não levantou a sua mão, você carrega uma responsabilidade com Deus. Por quê? Porque você foi criado por esse Deus. Porque esse Deus moldou um barro e soprou sobre a sua vida um espírito. Então logo você também possui uma responsabilidade com Deus. E como nós acabamos de ler aqui, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, Ele vai nos ensinar sobre o amor. E para Deus, irmãos, o mandamento do amor não tem desculpa. O Senhor, Ele nos mandou amar o nosso próximo tão intensamente, da mesma maneira que eu me amo. Eu quero meu bem-estar do mesmo jeito, da mesma intensidade que eu quero que as coisas boas aconteçam para mim. É o meu desejo para o meu próximo. Não pode ser menos, tem que ser igual. Porque o mandamento de Jesus foi que nós amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Alguém pergunta para Jesus: Jesus, Moisés já havia falado quais eram os mandamentos. Mas alguém chega para Jesus: Jesus, quais são os maiores mandamentos de todos? Aí Jesus responde: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Acima de você, acima do seu filho, acima da sua mãe, acima do seu dinheiro, acima de todas as coisas. E o segundo mandamento de Jesus não foi: ama a sua família, ama a sua esposa, ama os seus filhos, ama o seu próximo. E quem que é o nosso próximo? Todos. Todos é o nosso próximo. O drogado é o nosso próximo? É. O cachaceiro é o nosso próximo? É. O estuprador é o nosso próximo? É. Todos é o nosso próximo. E o Senhor Jesus nos pediu. E eu acredito que essa é uma das maiores missões, das maiores dificuldades que nós enfrentamos. Eu fiz um propósito com Deus e falei com Deus assim, que eu não ia dobrar o meu joelho para orar por coisas da terra. Mas existe um momento na nossa vida que a situação está tão complicada que a gente corre para Deus e pedir socorro. Aí esses dias eu dobrei o meu joelho no meu quarto, comecei a orar por mim, por coisas que eu estava precisando. Sabe qual foi a palavra de Deus para mim? O mundo está em guerra. Você está aí orando por algo que você necessita, mas o mundo está em guerra. Sabe quando bate aquele constrangimento, aquela vergonha? O que eu pude fazer é pedir a Deus perdão e voltar a minha oração pelas pessoas que precisam. Irmãos, e aquela hora o Senhor colocou no meu coração algo que eu quero transmitir para vocês. Qual é
a nossa responsabilidade nessa terra. O primeiro versículo que foi ministrado aqui nessa noite de hoje, Paulo disse: oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo. Enquanto você respira nessa terra, sirva a Deus. E muitas pessoas entendem servir a Deus como pregar, como cantar, como fazer alguma coisa dentro da igreja. Mas o servir a Deus, irmãos, está muito além dessas paredes. Porque o verdadeiro servir a Deus, ele acontece lá fora. O pouco de servir a Deus nós fazemos aqui. O maior ministério de servir a Deus é lá fora. E será que nós estamos verdadeiramente servindo a Deus? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6,17: mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Um só Espírito. Eu já vi essa comparação. O Senhor faz quando o homem se une a uma mulher no matrimônio. Agora os dois serão apenas um. Agora os dois é apenas um. Mas também somos um com Deus. Mas eu não sou um com Deus quando a minha mente é diferente da mente de Cristo. Eu só posso ser um com Deus quando o meu caráter, a minha vida condiz com a de Cristo. Paulo vai dizer que Jesus, ele veio à terra para salvar os pecadores, os quais eu sou principal. Paulo, irmãos, Paulo, que serviu a Deus, que entregou a sua vida como um sacrifício vivo de verdade, e não foi 2 horas de culto por dia, foi a sua vida, a sua alma, o seu corpo. E como é que eu estou servindo a Deus? Eu não estou falando de horas de culto. Eu estou falando a hora que eu abro os meus olhos, a hora que eu estou na rua, a hora que eu estou no meu trabalho. Porque não dá para servir a Deus 2 horas por dia, 1 hora por dia. Ser um com Deus, com Cristo, 1, 2 horas por dia. E os atributos do Senhor é amor. Não tem como você amar a família, a sua família, e não ir com a cara de ciclano. Porque não é diferente de mim, não dá. É uma luta contra a nossa carne. Mas nós devemos buscar todos os dias que o Senhor venha nos ensinar a amar. E às vezes o Senhor nos ensina a amar de uma maneira bem difícil e dolorida. É com a pessoa te afrontando, é com a pessoa falando mal de você. Mas aí sim, nós temos que demonstrar o verdadeiro amor de Cristo. E quando nós estamos dessas portas para fora, irmãos, nós precisamos ter a presença de Deus em nós. Nós precisamos ser vistos como cristão. E nós não vamos ser vistos como cristão pela roupa que nós vestimos ou por algo externo. Nós vamos ser vistos como filho de Deus, como um com Deus, pelo que nós somos. O Senhor, Ele é amor. O Senhor, Ele é justiça. O Senhor, Ele é santo. Não há como ser um com o Senhor se eu não posso amar, se o meu amor é condicional. Eu amo quem me faz bem, eu amo quem me ajuda. Não tem condição. Eu vi um pastor pregar e ele fazia até um teatro. Ele dizia assim: imagina só, se Jesus um dia, depois de caminhar nessa terra,
ele fala assim: ah, Deus, eu não quero mais saber desse povo não. Esse povo mente, esse povo rouba, esse povo trai, esse povo é interesseiro, esse povo me enganou, esse povo me traiu. Eu não quero mais saber desse povo. Porque é exatamente assim que a gente faz. Quando as pessoas ferem o nosso íntimo, nós queremos descartar. Não quero saber dessa pessoa. É o nosso natural, porque nós temos sentimentos. Mas o Senhor, Ele nos manda amar. Porque ao lado de Jesus na cruz, havia duas pessoas que aos nossos olhos mereciam a morte. Era a justiça deles. Mas o Senhor ofereceu vida, ofereceu amor, ofereceu salvação. E muitas das vezes nós nos colocamos no lugar de Jesus e nós julgamos. Quantas das vezes nós olhamos para alguém e até mesmo sem perceber, irmãos, nós temos que policiar isso, porque isso não é de Deus. Esse daí não tem mais jeito não, misericórdia. Para Deus tem jeito sim. Para Deus tem recurso sim. Nós olhamos com os nossos olhos carnais e julgamos e já condenamos que não serve para nada. Mas o Senhor está dizendo: serve sim. Vai dar testemunho, vai salvar a vida, vai salvar a alma. Você foi escolhido pelo Senhor, irmãos. Quando você sentiu seu coração bater, quando você sentiu necessidade de servir, Deus estava dizendo para você: não é você que está me escolhendo, filho, sou eu que te escolhi. Irmãos, isso é maravilhoso. Saber que poderia ser qualquer um, mas foi eu, foi você. Deus quis eu. Cheio de defeito, cheio de falha, mas o Senhor quis você. Poderia ser inúmeras pessoas, mas é você. E nós, irmãos, nessa terra, temos uma responsabilidade com Deus. Muitas das vezes nós vivemos para nos servir, fazer o que me traz recompensa, como se fosse um trabalho que eu vou ter um salário no final do mês. Mas a vida com Deus não é assim, irmãos. Não pode ser assim. Viver com Deus é servir. É servir. Jesus vai dizer: é melhor dar do que receber. Sirva a todos primeiro. Se você tem vontade de ser primeiro, vai lá e serve todo mundo. A todo momento o Senhor está dando, ao invés de pedir. E nós sempre queremos estar recebendo. A Bíblia vai dizer assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmãos, nós estamos sendo tão omissos, tão negligentes com as pessoas que estão padecendo lá fora. Eu posso falar com propriedade, sem conhecer o lugar que cada um de nós moramos. Existe alguém lá no nosso bairro que está passando fome, que está padecendo, que está precisando de uma oração. O Evangelho de Jesus, ele é o amor. Mas muitas das vezes nós queremos fazer do Evangelho de Jesus o Evangelho que resolve os nossos problemas. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Siga em frente. Eu venci o mundo. Aprenda a servir o seu irmão. Aprenda a entregar ao invés de esperar receber. Irmãos, nós estamos ignorando as coisas, nós estamos normalizando ver alguém passar fome, ver um país em guerra. Qual repercussão que deu quando iniciou essa guerra? Agora nós não falamos mais.
Qual foi a última vez que eu e você nós oramos em favor dos países que estão em guerra? Porque nós achamos que a nossa necessidade é prioridade. Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho só para orar por alguém? Só para clamar por alguém que está necessitado? Irmãos, as almas estão perecendo. Jovens cada vez mais novos entrando nas drogas, entrando na prostituição, entrando no alcoolismo. E nós estamos fazendo o quê? Você tem uma responsabilidade com Deus. Muitas das vezes as pessoas são chamadas para um ministério específico. Deus te chamou para louvar, Deus te chamou para ministrar a palavra. E ela quer esse ministério para si. Como assim para si? Para ser notado, para ser visto, para ser reconhecido. Mas tudo aquilo que Deus te dá não é algo para você. É algo para você entregar, é para você servir. Para que serve o seu louvor? Para curar para o outro, para libertar para o outro. Para que serve a sua pregação? Para libertar, para salvar, para exortar, é para o outro. Entenda que não pode ser sobre nós, porque o Senhor ele não aceita isso. Paulo vai dizer tudo para Ele, tudo sobre Ele. Então quando nós manipulamos e fazemos voltar para que seja algo sobre nós, está fora, irmão. Não é unidade com Deus mais não. É sozinho já. Já recebeu a sua glória aqui na terra. Não tem glória separada lá no céu. Irmãos, e nós precisamos, irmãos, como igreja, que o Senhor nos levantou, fazer o que o Pai espera de nós. Quando Jesus ele veio aqui, irmãos, Jesus ele não fez nada por si. Olha, lê a história de Jesus desde o dia que ele nasceu, o que ele fez, o que ele buscou por si. Uma única vez Jesus pediu por ele. A Bíblia vai dizer que a amargura de Jesus era tanta que ele pediu para Deus: aparta de mim esse cálice. E a única vez que ele orou por ele, ele clamou por ele, ele foi negado. Paulo ele dedicou a sua vida, irmãos, depois que ele foi liberto ao reino de Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo tinha um espinho na carne. Eu não sei se era físico, eu não sei explicar. E ele orou 3 vezes: Senhor, me liberta desse espinho da minha carne. E Deus disse: não, Paulo, eu não vou te curar. Por que, Senhor, o Senhor não vai me curar? Porque tudo que você precisa, você já tem. A minha graça te basta. Aleluia, Jesus. E eu quero perguntar para você, talvez você hoje chegou aqui desesperado. Eu preciso de uma cura, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de um milagre. Mas eu quero perguntar para você: a graça do Senhor te basta? Se o Senhor falar assim, não tem cura para você, não tem porta aberta para você, a graça do Senhor vai te alegrar? Ela vai te bastar? Porque Deus está dizendo que basta. Irmãos, Deus quer curar a sua alma. Deus quer libertar o seu coração. Deus quer salvação. Livro de Mateus capítulo 6, a palavra do Senhor diz: buscai o reino dos céus e a justiça do Senhor, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, para Deus todas as outras coisas são acessórias. Ele vai acrescentar, mas busque pelo reino de Deus.
faça e cumpra a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos. Seja a igreja dessa terra. Você precisa fazer diferença, irmãos. Jesus não está aqui na terra fisicamente, Ele está em espírito, Ele está em você. Então onde você passar, você precisa causar o impacto que Jesus causou. Jesus, Ele vivia rodeado. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, Ele fez o milagre dos pães e dos peixinhos, e logo após Jesus se recolheu para orar. Muita gente acha que o ministério dela começa aqui no altar, começa com o microfone na mão. O ministério nosso, irmãos, começa no joelho. Se você recebeu a sua chamada, começa a dobrar o seu joelho, porque vai começar aí. Não começa no altar, irmãos. Não começa nem mesmo na rua. Você precisa se preparar. Muitas pessoas se frustram porque fica esperando Deus fazer aquilo que é a responsabilidade dele fazer. E eu já disse que a parte que Deus tem que fazer, Ele não falha. Mas a nossa responsabilidade nós temos que fazer. Não ache normal, irmãos, alguém te contar uma notícia triste e você achar que aquilo é natural. Independente de acontecer 1 milhão de vezes nessa terra, nós somos o sal dessa terra, a luz desse mundo. O nosso coração tem que sangrar com a dor do nosso próximo. Muitas das vezes, irmãos, agimos contrário. Nós ignoramos a dor do nosso próximo. O que nós falamos quando nós ouvimos guerra lá no outro lado do mundo? Graças a Deus que no Brasil não tem essas coisas. Irmãos, são os nossos irmãos que estão morrendo. São os filhos de Deus. Você tem responsabilidade com isso também. Nós, como igreja, temos mais responsabilidade com o caos dessa terra do que essa política corrupta. Você tem uma responsabilidade nessa terra, irmão. E ela um dia vai ser requerida de você. Porque o evangelho do Senhor, ele tem sido pregado. E não ache você que Jesus é só o homem que dá bênção, que cura de enfermidade. Porque o justo também vai passar pela enfermidade. O justo também vai passar pelo luto, vai passar pela tribulação. E Deus vai ver, Deus vai permitir. O justo também vai passar pela porta fechada. E muitas das vezes é para gerar testemunho, é para erguer glória para o Senhor. Imagina se nossa vida fosse 1000 maravilhas. Nós nem buscaríamos a presença do Senhor. Tem pessoas que, se receber algo da parte do Senhor, nunca mais dobra o joelho para orar. Daniel, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele estava lá em Babilônia. Nem precisava ter motivo. Daniel estava ali orando. Eu comparo com Ana, não menosprezando a história de Ana. Mas Ana se lançou porque foi algo que ela necessitava do Senhor. Foi uma oração poderosa. Mas, irmãos, nossos joelhos têm que estar dobrados. Tessalonicenses fala: orai sem cessar. Não precisa ter causa, irmãos. Nós vamos orar por uma causa que não é nossa. Nós vamos orar e chorar por um povo que não somos nós, que não é da nossa terra. Não normalize, irmãos, ver abusos sexuais de criança. É normal, hoje em dia não é normal. Nós temos que clamar, nós temos que implorar para Deus, para que o diabo venha cessar as suas obras. Fomos para isso que nós somos chamados. Você foi chamado para viver exatamente como Cristo viveu. Se tem uma pessoa que você precisa imitar e viver igual, é o Senhor Jesus. Ele tem que ser a sua referência de vida. Ele tem que ser a sua referência de como ser. O Senhor, Ele veio aqui porque Ele precisava
que você tivesse uma referência, não sei o que fazer. Haja como Jesus. O que Jesus faria na situação que você está? A sua maneira de agir está compatível com a maneira como Jesus agiria? Nós damos desculpa para não agir como Jesus. Eu não perdoo porque foi muito forte o que fez comigo. Eu não perdoo porque essa pessoa não muda, continua fazendo isso comigo. Nós vivemos dando desculpas para não agir como Jesus. Mas o dia que Deus te chamar, irmãos, não tem desculpa não. Não tem justificativa não. Porque hoje é uma oportunidade, ontem foi, se você tiver o amanhã, amanhã tem uma oportunidade. E você tem uma responsabilidade. Você precisa dar frutos. Tem que dar frutos. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 16. Eu vos escolhi, não você escolheu a Deus. Para quê? Para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Irmãos, algo permanente, não é passageiro. O seu fruto tem que permanecer. Aquilo que você faz tem que ser algo permanente. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor quer usar a sua vida nessa terra, por onde você passa, para as pessoas olharem e ver você como uma referência. Não da maneira que você fala. O Senhor quer usar a sua vida para que você seja uma referência. Porque o Senhor te escolheu. Você foi chamado para viver exatamente como o Senhor viveu. Livro de Mateus, no capítulo 28, Jesus disse: ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Entenda que não é só aqui nesse altar. A nossa responsabilidade com Deus é enquanto nós respiramos. E não importa onde você esteja, você tem que ser diferente. Você tem que fazer a diferença. Por mais que as pessoas não saibam explicar o que tem em você, precisa ter algo de Jesus na sua vida. Precisa ser unidade com Jesus. Irmãos, eu estava orando dentro da minha casa e o Senhor falava ao meu coração assim, que nós estamos vivendo um tempo tão triste, até mesmo para as igrejas, que além do Senhor levantar a igreja no mundo para fazer a diferença, o Senhor está tendo que levantar pessoas dentro da igreja para fazer diferença dentro da igreja. Porque há muitos que estão corrompidos dentro da igreja. Irmão, o Senhor é o Deus que contempla todas as coisas. É o Deus que vê todas as coisas. A nossa prestação de conta, ela vai ser com Deus, irmãos. Busque pelas coisas da terra, mas se preocupe ainda mais com as coisas lá do alto. Busque pelas coisas da terra, mas não faça delas a sua prioridade. Porque o dia que o Senhor te chamar, você vai ficar aí com a sua saúde, com o seu carro novo, com a sua casa, com o seu emprego novo. Porque isso para o Senhor são as demais coisas. Eu não devo buscar por isso? Deve. Com certeza. O Senhor disse, até pelos nossos sonhos. Deleita-te no Senhor, Ele concederá o que deseja no seu coração. Entrega seu caminho ao Senhor, confia. Ele vai realizar. Mas isso nunca pode ser a sua prioridade. Isso nunca pode ser algo maior na sua vida. Irmãos, Paulo vai dizer que nós devemos ter dores de partos pelas almas. Só uma mãe aqui pode dizer
qual é o sofrimento de ter o seu filho, a dor que ela sente. Deus está mandando nós termos essa dor pelas almas. Pare de andar pelas ruas e achar normal uma pessoa dormindo na calçada, uma pessoa que está até mal cheirosa porque nem sabe qual foi a última vez que ela tomou banho. Esses dias apareceu um mocinho lá na porta de casa, ele estava pedindo alimento. Aí Pedro chegou perto de mim e perguntou assim: você importa se eu chamar ele para tomar um banho, se ele quiser? Irmãos, não é diferente da sua mãe. Aquela pessoa que está suja, que está padecendo, não é diferente do seu irmão. Perante Deus, você tem a responsabilidade com ela da mesma forma que você tem com seus irmãos. Irmãos, esse é o Evangelho de Jesus. Amor. Amor. A pessoa que entende sobre o amor do Senhor, ela consegue compreender que as coisas desse mundo são acessórios de verdade. E se nós, como igreja do Senhor, começasse a fazer aquilo que é nossa responsabilidade, quantas vidas nós conseguiríamos mudar? Quantas pessoas nós poderíamos alcançar se nós executássemos o que o Senhor está nos mandando? Senhor, irmãos, o Senhor me falava enquanto eu orava, começar de mim, quando dobrava meu joelho para pedir por mim. Nós estamos falhando com as almas. Esses dias eu vi no site que o número de cristãos, de evangélicos, estava crescendo e que aqui no Brasil tinham não sei quantos milhões. E se cada um desses milhões, irmãos, tivesse cumprindo verdadeiramente a sua responsabilidade como cristão, você que sabe o que é certo a fazer, o bem para se fazer e não faz, está pecando. Mas eu não fiz nada. Exatamente. A prioridade do Senhor, irmãos, é que você leve para o céu o máximo de gente possível. Nós estamos muito preocupados nas nossas realizações terrenas. Nós estamos muito presos naquilo que nós podemos conquistar. Não é errado conquistar, irmãos. Não estou falando isso. Não estou pregando aqui que você tem que deixar de trabalhar, que você tem que deixar de buscar pelas suas coisas, de orar pelas coisas que você deseja conquistar. Não estou falando isso. Mas você precisa estabelecer uma prioridade na sua vida espiritual. Você precisa estabelecer uma prioridade na sua vida. A prioridade para Jesus era as almas, e para você tem que ser o mesmo. Não desiste, irmãos, das almas do Senhor. Olhe para trás, olhe para você. Olhe para a sua vida antes, olhe o que Deus fez. Imagina se o Senhor desistisse de nós por causa que nós erramos, porque nós falhamos. Imagina se o Senhor desistisse de nós. Mas o Senhor resolveu insistir. E hoje eu estou aqui, irmãos, clamando para a igreja do Senhor. Priorize as almas do Senhor. Priorize as almas que estão sofrendo. Pare de achar que você é o centro do mundo. Todas as almas perante o Senhor têm o seu devido valor. E o Senhor deixa no redil 99 ovelhas para buscar uma que está perdida. Isso é para você compreender o quanto que uma alma vale. E sabe mais do que o Senhor fala? Mais vale uma alma que está perdida do que todas que estão salvas. Para Deus, as pessoas que estão padecendo têm muito valor. E ela tem que ter valor para você. Você precisa se sensibilizar, parar de endurecer o seu coração, parar de achar normal o sofrimento do outro. Ainda que ele procurou por aquele sofrimento, se compadeça do seu próximo. Porque se nós não tivéssemos a misericórdia do Senhor, ai de nós, onde é que eu estaria?
Irmãos, falei com Deus. Um dia eu estava na presença do Senhor e eu saí, vivi no mundo. Mas Deus não desistiu de mim. Ele me quis de volta. Eu estou aqui fazendo a obra do Senhor. Imagina se Deus desiste de mim. Imagina se você desiste da vida até mesmo de um familiar seu, que talvez está nas drogas, está nas bebidas. Você não pode desistir das almas do Senhor. Ore pelas almas, interceda, irmãos. Chore por elas. Chore pelo país que está em guerra. Chore pelas crianças. Chore para que Deus cesse a violência nessa terra. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus nos levantou como embaixadores dele, para levar a palavra e fazer o que Jesus estava fazendo nessa terra. Irmãos, e quando Deus fala isso, e quando Deus nos coloca nessa posição, não é para conquistar coisas para nós. O desejo do Senhor é que nenhuma alma se perca. E é nós que estamos aqui nessa terra. E é nós que estamos cruzando o caminho das pessoas. Eu me recordo, irmãos, uma vez que a mãe de Pedro sofreu um acidente. Ela caiu, eu já estou finalizando, e nós fomos para o hospital levar ela. Aí havia um carro no estacionamento lá da UPA, a mãe de Pedro estava em atendimento, nós saímos para buscar um lanche dentro do carro. E havia um carro, 3 mulheres, e elas choravam desesperadamente. Aí o Senhor falou no meu coração: vocês não estão aqui pela mãe de Pedro, vocês estão aqui por elas. Irmão, só que eu sou muito tímida. Eu falei com Pedro, o Senhor falou isso comigo. Ele disse: então você vai lá, você vai orar por elas. Eu falei assim: Pedro, eu estou morrendo de vergonha. Pedro puxou minha mão, saiu me arrastando e levou até lá no carro. Aí eu falei com ela: você posso orar por vocês? Aí nós oramos por aquelas vidas. Irmãos, tem coisa que você passa na sua vida que nem é sobre você. É pelas almas. Talvez você está lá no seu trabalho, você está sofrendo, você nem queria estar ali, mas é por causa que tem uma alma lá, que Deus precisa que você esteja lá, e é você. Talvez você está num lugar que você não quer. Talvez aconteceu uma situação com você que você está triste, que você não se agradou, mas você está lá porque tem alguém lá que precisa. E Deus nos leva, irmão. Deus leva a gente. Às vezes nós que somos desobedientes, deixamos a nossa carne falar mais alto, a nossa timidez. Não posso falar de Jesus aqui no meu trabalho. Mas Deus levou você lá por causa daquela vida. Você tem essa responsabilidade. Quando você serve a Deus sozinha dentro do seu lar, entenda que isso é uma responsabilidade. Quando você serve a Deus num lugar onde há pessoas incrédulas, é uma responsabilidade. Não entenda que você é privilegiado, que você foi escolhido e o próximo não. Deus te colocou com responsabilidade neste lugar. Não, quando as pessoas começam a te procurar, responsabilidade. Lugar onde você está, responsabilidade. Não naturalize as coisas. Onde você pisa, onde você passa, é responsabilidade. As pessoas que te procuram, as pessoas que vêm desabafar com você, eu tenho certeza que já aconteceu com os irmãos. Eu senti vontade de contar para você, eu nem comentei com ninguém, mas senti uma coisa boa para falar com você. Responsabilidade. É você. Essa alma aí é sua. Talvez vai ser uma alma que você vai orar de longe. Você está vendo aquela pessoa ali aflita, entristecida, abatida. Ela não te falou nada, mas você sentiu. Responsabilidade. Você tem responsabilidades nessa terra. O Senhor vai te dar tudo que você necessita. O Senhor vai acrescentar na sua vida todas as coisas para fazer você feliz. Mas a prioridade dele é que você cumpra a sua responsabilidade. Porque você precisa ser unidade com Deus nessa terra. Você precisa representar Jesus onde você está, onde você passa. Você precisa ser a presença de Jesus que aquele lugar não tem. Eu convido a você a se colocar de pé. Eu ouvi uma vez um pastor e ele dizia assim:
essa frase, leve para a sua vida. Quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Ou seja, não está pronto aquele que não serve, que sabe servir o seu próximo. Jesus fez isso, irmãos. E Jesus está zilhões acima de nós. Jesus lavou os pés dos outros. E às vezes nós somos arrogantes por achar que nós somos alguma coisa. Jesus lavou os pés. Jesus curou, Jesus tocou em feridas imundas. Jesus abraçou mendigos. Jesus abraçou prostitutas. Jesus libertou. É isso que Deus quer que você faça. Essa é a sua missão nessa terra. Essa é a sua responsabilidade de cristão. Você não levantou as suas mãos para viver uma vida maravilhosa. Você levantou as suas mãos para servir o seu próximo. Você levantou as suas mãos para que mais almas sejam alcançadas. Você levantou as suas mãos como um fruto e virou uma árvore. E vai gerar mais frutos ainda. Frutos permanentes. Feche seus olhos. Eu quero convidar você a orar a Deus. E nessa oração eu quero que você peça ao Senhor que Ele te ajude a cumprir a sua responsabilidade nessa terra. Irmãos, você não é só mais um. Você foi chamado para fazer a diferença. E é para fazer a diferença mesmo. O mundo talvez olhe para a gente assim, não dá nada. Mas esses aí que fala isso, nós vamos ser usados para fazer a diferença na vida deles também, em nome de Jesus. Você tem uma responsabilidade com Deus. Você é a noiva do Senhor Jesus. E todo casamento, ele nos dá responsabilidade. E você tem essa responsabilidade com Deus. Não deixa, irmãos, uma alma passar por você padecendo e sair do mesmo jeito. Se você não puder, tiver a oportunidade de dar uma palavra de Deus, faça uma oração. Faça uma oração. Profetiza uma coisa boa naquela vida. Profetiza a presença do Senhor. Não deixa alguém passar na sua vida e aquela pessoa está despedaçada e ir embora do mesmo jeito. Jesus, ele não deixava. E você também não pode deixar. Então nós vamos orar e pedir para Deus que Ele nos ajude a cumprir todas as nossas responsabilidades nessa terra.